Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar de uma grande rede de supermercado premium aqui de São Paulo, que é o St. Marché. Aqui tem três grandes redes premium, né? Que é o St. Marché, o Mambo e o Pão de Açúcar, aqui em São Paulo. E o St. Marché tentou expandir e acabou se atrapalhando na alavancagem, alta de juros, taxa Selic, e pediu RJ. Nesse vídeo, eu vou mostrar dois pontos. Primeiro, a entrevista do CEO há um ano atrás e depois a matéria deles se recuperando da RJ. E vamos ver o que eles fizeram para conseguir dar a volta por cima depois de declarar o apocalipse da recuperação judicial. Certo? Vamos ver o que eles fizeram para sair do buraco e se levantar novamente, que em supermercado é muito difícil sair do buraco. Quando você entra, não tem mais volta não. A tora é muito grande e quando você começa a descer a ladeira, não tem como, cara, porque é muito capital de giro, dinheiro para estoque, você perde clientes facilmente porque você deixa da ruptura. Então vamos primeiro entender qual é a mentalidade do CEO, certo? A mentalidade dele, qual é o nome dele? Ele é o Bernardo Ouro Preto. Ele vai contar a história do grupo, qual é o pensamento dele por trás. Cara, é uma baita aula, é um cara inteligente. E aquilo que eu falo, não é porque o cara entrou em dificuldade, a empresa entrou em dificuldade, que o cara não é bom. Aquele vídeo de ontem do Paz Mendonça, os caras quebrou, mas o cara era um gênio. Um gênio. Eu sempre falo, meu ex-patrão do Seta, que também quebrou, gênio. Gênio, inteligentíssimo. Mas o empreendedorismo traz riscos, né? Traz dificuldade. É estoque, tem vários pontos no meio da jornada, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, vamos lá. Antes disso, eventos para o ingresso, o novo supermercado está aqui. Preço condicional até o fim de dezembro, depois sobe novamente. O melhor evento para dono de mercado do Brasil. Está abertas as inscrições aqui, ingresso aqui. E também nós temos a agência de marketing e venda, é só chamar nós aqui no WhatsApp, marcar uma reunião sem compromisso para nós bombar o seu dezembro ainda. E lembrando que nós temos um parceiro que é a Contabilidade FGF. Se você quer pagar menos imposto de forma legal, da minha confiança. Cara, às vezes você não gosta de mudar de contador, mas você fica com o cara antigão, incompetente, você pagando muito imposto de besta. Então eu indico aqui a FGF. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, bora pro conteúdo. Entender a mentalidade por trás do Bernardo. Como que ele criou e expandiu o St. Marché. Coloca aí, produção. Contrariando todos os especialistas, ele resolveu inovar no segmento de varejo. E hoje comanda uma rede de supermercados em grande expansão. Vamos falar agora com Bernardo Ouro Preto. Esse é o problema, a expansão. Do grupo St. Marché. Obrigada por aceitar aqui estar com a gente no Show Business. Vou começar com uma pergunta que me veio à mente agora. Por que o nome St. Marché? Então, a nossa primeira entrada nesse ramo de supermercados, depois eu conto um pouquinho que você falou que é contra todas as probabilidades. Quando a gente entrou nesse ramo, foi comprando uma loja de 400 metros quadrados, microscópica, ao lado do estúdio da TV Bandeirantes, chamado Marché Place des Vosges. Foi assim que começamos. E obviamente não dá para manter um nome Marché Place des Vosges. Eu falo francês e nem eu sei falar Place des Vosges corretamente. Então é um nome muito, ele é um nome cara fala francês. De falar. E então a gente queria um nome mais popular. E aí começamos um monte de ideias, né? E na época, o meu nome preferido, meu nome é Bernardo Ouro Preto e meu sócio é Vitor Leal. Eu adorava Ouro Preto e Leal. Parecia uma mercearia portuguesa de antigamente, né? Vamos no Ouro Preto e Leal. Que nem o Garcia Rodrigues do Rio de Janeiro. Muito grande Ouro Preto e Leal. Eu adorava essa ideia, ninguém gostou. E todos os meus amigos falavam, pô, mas Marché é maravilhoso, Marché é maravilhoso, Marché é maravilhoso. Você devia manter esse nome. Aí eu liguei para o advogado de marcas e patentes e ele falou, você não pode usar o nome Marché só Marché, porque é um nome genérico, é que nem tentar chamar farmácia de farmácia. Alguém depois pode copiar. Então ele falou, chama de alguma coisa, Marché alguma coisa. Le Marché, Petit Marché, ou Le qualquer coisa. Só para dar um nome, né, não genérico. E aí, na época, eu e Vitor éramos microempresários. Imagina, nossa empresa faturava 6 milhões de reais por ano. Por ano, 40 funcionários. Hoje, 1,3 bilhões de reais, com quase 3 mil funcionários. 20 anos. Mas a gente era microscópico. E tinham duas empresas que a gente amava em São Paulo, a gente visitava o tempo todo e achava deslumbrante. O Empório Santa Maria, que 6 anos depois a gente comprou, e a Casa Santa Luzia. E a gente pensou, Casa Santa Luzia. Santa Maria e deu certo para o Santa Luzia. Por que não Santa Marché? E virou Santa Marché. Vocês fizeram numerologia? Alguém não fez alguma foi coisa? Foi só admiração pelo business dos outros. Como é que você entrou nesse ramo? Pausa aí, É um produção. ramo super difícil, especialmente
Cara, ele soltou vários códigos já aí logo no começo. Então, primeiro ele vendia 6 milhões por ano numa loja de 400 metros, né? Vai dar... Apareceu o gatinho, 500 mil por mês. Muito pouco. Esse aqui é o Xande. Xande, dá licença para eu continuar meu vídeo. Depois, 1,3 bi dividido por 12, 108 milhões por mês. E você viu, ele falou de admirar o business dos outros. Cara, o cara é gigante, batendo continência pro Empório Santa Maria, e apareceu outro gato aqui agora. E a Casa Santa Luzia. Entendeu? Como a Casa Santa Luzia é. Admirada pelo cara e inspiração pro cara fundar o São Marché, que também é premium. Mas a Casa Santa Luzia fez o certo, cara. Uma lojinha única, fantástica. Deve vender milhões e milhões ali naquele lugar. Vamos lá, produção. Atendendo a classe que vocês escolheram, que é a classe AAA, né? O que fez vocês entrarem nesse ramo e da maneira que vocês entraram? Então, Sônia, eu contar um segundo sobre a minha história. Eu sou filho de embaixador e eu passei minha vida inteira no exterior. Até os 32 anos de idade, só tinha morado 8 anos no Brasil. Eu mudei para o Brasil com 32 anos de idade, depois de ter passado 13 em Nova York, e para trabalhar em banco de investimento, fazer fusões e aquisições. E eu cheguei no Brasil e eu comecei a olhar e falei, isso aqui é terra de empreendedor, né? Isso aqui não é terra de... Eu quero empreender, isso aqui é o maior país empreendedor do mundo. É o maior número de empreendedores do mundo. De empreendedores. Pessoas que se arriscam, Que né? se arriscam, nós somos risk takers, né? E aí eu resolvi, eu quero empreender. E aí na época eu conheci o Vitor, que também era executivo, eu era executivo de banco, o Vitor era executivo da Gradiente. E ambos resolvemos que a gente queria deixar as nossas profissões e tentar arriscar no empreendimento. Ambos tínhamos acabado de fazer nossos MBAs, o Vitor na MIT, eu em Wharton. Então a gente tinha um background educacional muito forte, eu tinha muitos anos Esse cara no exterior. muito bem estudado. Chegamos aqui e falamos, bom, ok, mas podemos fazer qualquer coisa, dá para ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa, desde vendendo castanha de caju, contanto que você seja muito bom, você seja com um olho no cliente muito forte, seja muito bom no que você faz, vai dar certo. Vai dar certo. Concordo. E aí a gente resolveu que a gente queria ser um peixe pequeno num mar gigante versus um peixe grande num laguinho pequeno. Né? E varejo de alimentos é um business gigantesco. O Brasil é a segunda maior indústria do país depois de construção civil. Então a gente resolveu que ia entrar nesse negócio. A gente queria ser um micro peixe pequeno e quando a gente comprou o Marché Place des Vosges com 6 milhões de venda ao ano, a gente era um micro peixe no mar gigante. E aí a gente resolveu o varejo de alimentos por isso. Queríamos uma indústria grande e fragmentada. E o varejo de alimentos no Brasil é gigante, segundo o maior business do país. E o país mais fragmentado do mundo das 20 maiores economias. Pra você fazer ideia, 92% do varejo da França está na mão de 5 pessoas. No México são 90%. 86% do Chile está na mão de 5 varejistas. Olha isso. isso. Na Argentina, no Brasil, 19. 19? Na época. Das 20 maiores economias, nenhuma era tão fragmentada quanto o Brasil. Então, mas você tem espaço. Fragmentado tem espaço. Dá pra gente tentar achar um buraquinho aqui pra gente se encaixar. Ó, eu converso com Você viu que conta interessante? pessoas de diversas áreas. E todo mundo me disse que contentar a classe A ou AA é realmente difícil, né? Porque eles, vamos dizer, exigem muito, né? E qualquer coisa que dê um pouquinho de errado, eles já te abandonam. Como é que você se fixou nesse nicho? Então, o nicho, na verdade, a gente queria entrar em varejo de alimentos. E aí a ideia, o nosso business original, tirando o Place des Vosges para o momento, isso foi a consequência da ideia e não a causa. A causa era, queremos fazer uma rede de supermercado de bairro focado em produtos perecíveis. Ou seja, o que a gente constatou na época, e ainda constata hoje, é que em uma cidade como São Paulo, em que você tem alto nível de trânsito, violência, as pessoas trabalham em excesso, as pessoas continuam fazendo compras na padaria, depois vão na feira comprar hortifruti, depois vão no supermercado comprar o arroz, o óleo de cozinha, depois vão no hipermercado fazer a compra do mês. A gente achava que não fazia nenhum sentido essa compra picada, né? O consumidor fazendo 16 compras por mês em padaria, em várias coisas, depois 2 compras por mês no hipermercado. Então a nossa ideia foi, e se a gente fizer um supermercado de bairro, onde o consumidor pode ir comprar o melhor pão francês, o melhor hortifruti, o melhor frio, o melhor açougue, e quando estiver lá encontrar todos os outros produtos que ele encontra no supermercado a preços competitivos. Ou seja, um one-stop shop. Olha só, o que esse cara está falando é o que eu falo aqui todo dia. Ele citou vários pilares. Ele falou o melhor pão francês, o melhor hortifruti, o melhor açougue, qualidade dos perecíveis e o que eu falo, tratar cada setor como uma unidade de negócio. Depois ele fala de encontrar tudo o que precisa, mix. Depois ele fala com preço justo. É o combo. É claro, tem muito mais parte do combo aqui. Existe experiência de cliente, que é atendimento, loja fluida, existe campanhas promocionais, inovação e diferenciação, marketing digital forte, gestão de pessoas, mentalidade do dono, o ponto comercial e o número de concorrentes. Mas a visão dele foi de ser forte no perecíveis,
para o cliente não ficar pegando um pouquinho em cada lugar, porque na cabeça dele o cliente compra fragmentado. Açougue no açougue, padaria na padaria e por aí vai. Certo? Aí ele queria fazer o cliente encontrar com alto nível tudo num lugar só. Quem faz isso muito bem? Os caras que eu falo aqui. Taust e Confiança. Com confiança, vocês têm que ir no Confiança. Eu vou tentar fazer uma das nossas visitas técnicas no Confiança, para você ver. Para mim, é o melhor hortifruti que eu já vi, uma das melhores confeitarias que eu já vi, um dos melhores açougues que eu já vi, um mix do caramba, uma experiência de compra extraordinária, por isso que os caras têm loja que vende 30 milhas, velho. Lá em Sorocaba. Entendeu? Não tem como dar errado, é o que ele falou. Se você for muito bom e atender muito bem o seu cliente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Certo? Continue aí, produção. O business plan original era colocar embaixo do mesmo teto, todos os negócios em que o consumidor consegue fazer, oferecendo uma experiência de compras incrível, com preço experiência de compra. Então a ideia não era entrar no nicho de negócio dentro do negócio. Nicho, Tudo bem que o Flash TV hoje mas temos hoje 33 lojas. O Italy é outra Santa história. Maria. O Santa Maria é outra história. Mas quando a gente fala de Saint-Marché, hoje tem 31 lojas de Saint-Marché. A gente está no Tatuapé. A gente tem 2 lojas em Santana. A gente tem 2 lojas na Moca. Mas como é que você administra essa loja do Tatuapé? Que tipo de produto você tem? No mesmo que o Saint-Marché. O Saint-Marché é um supermercado de bairro, focado no cliente classe AB. Tá bom. Tá? E o que a gente quer é que o consumidor acorde de manhã, vá comprar o pão francês e que à tarde ele volte lá, compre a carne, compre que ele precisa, o arroz, o feijão, a farinha, e que quando vai fazer uma festa tem os queijos incríveis, os vinhos maravilhosos, ou seja a compra do dia, do mês e também a compra especial, tudo no mesmo lugar, oferecendo uma experiência incrível sem que o consumidor tenha que pagar um centavo a mais por isso. Claro, pausa aí, produção. Na prática não acontece. O que ele falou é lindo, maravilhoso. Quem faz o que ele falou na prática, produção? Taust de Confiança. Esses caras fazem o que esse cara falou na prática, porque o Saint-Marché é caro. E ele fala, quero que faça a compra do mês, quero que compre... Não, o pessoal não faz compra do mês no Saint-Marché. Então, a minha percepção como consumidor, tá? O lance dos preços justos e competitivos, na prática, não acontece. Eu acho que a classe AB não tem o hábito de fazer compra do mês. Exatamente. A Gabi está falando aqui, classe AB não tem hábito de fazer compra do mês. Então, no geral, não aconteceu o que ele falou na questão de preço. Mas que eles têm um perecível bom, o hortifruti é bom, tem um mix incrível, uma experiência de compra é legal. É sim. Mas você viu que eu fui citando os pratos, depois ele falou experiência de compra, que é o que não tinha falado ainda. Tá vendo? Então, tudo que eu falo, gente, que eu prego para vocês aqui, você pega aí um cara extremamente estudado, 33 lojas, olha a mentalidade, entendeu? Continua, produção. O que é hoje o Grupo Saint-Marché? Hoje o Grupo Saint-Marché é um conjunto de 33 lojas. Somos quase 3 mil pessoas. Grandes, pequenas, diversos tamanhos. Loja de bairro. Então, eu diria que a média do Saint-Marché são 800 metros quadrados. Então, são 2 marcas. 800 metros. Saint-Marché é um supermercado de bairro focado em produtos perecíveis. Praticamente a metade da nossa venda são produtos perecíveis, ou seja, olha que legal. Hortifruti, açougue, frios, rotisserie. Pra você fazer ideia, a gente vende 10 mil produtos. 10 mil produtos dentro da loja. Ou seja, 10 mil SKUs. Da compra especial. Administrar São 10 mil produtos, fornecedores. praticamente todos perecíveis, deve ser uma loucura. É pouco ainda, tá? Não, o perecível é mais loucura que o resto. É? O perecível você tem que fazer pão francês, tem que fazer pão de queijo em 33 locais todos os dias. Múltiplas vezes por dia. Então, pra você fazer ideia, dos 10 itens que a gente mais vende, dos 10 mil, o primeiro é pão de queijo e o segundo é pão francês. Em valor, ou seja, a quantidade de pão de queijo e pão francês. Então, a ideia nossa era... Pão de queijo. Olha esse código. A qualidade da padaria e o nosso hortifruti, o nosso açougue, e depois o consumidor, uma vez que está na nossa loja, ele entende que ele não precisa ir em nenhum outro lugar, porque ele consegue comprar desde o omo ao arroz, à água mineral, ao mesmo preço. Então ele pode ir naquela compra do Como dia a vocês dia. conseguem isso? Conseguem competir com esses supermercados gigantes, que tem um preço, assim, compatível com a quantidade que eles compram, sei lá, um sabão em pó, né? Eu diria que são 2 coisas. A primeira delas é o fato de que o Brasil, como eu falei no início, é ultra segmentado, né? Ultra fragmentado. Então, 19% na época que a gente começou, os 5 maiores varejistas tinham 19% do mercado. Pra você fazer ideia, quando a gente começou, tinham 63 mil pontos de venda no país, dos quais 1.600 eram dos 5 maiores. Então, tinham 61.400 pontos de venda na mão de milhares de varejistas. Então, por que eu estou falando isso? Porque em mercados ultra concentrados, como na França, obviamente, se 92% da venda está na mão de 5 pessoas, você tem que dar um volume de desconto gigantesco para esse top 5. No mercado ultra fragmentado, do interesse da Unilever, da Nestlé, da Coca, de todos esses caras grandes, de manter o mercado fragmentado. Então, dar condições comerciais para os pequenos. Então, eu diria que mesmo quando a gente era pequenininho,
com uma lojinha, ou 2 lojinhas, ou 3 lojinhas, a gente conseguia comprar. Então, o primeiro, são 2 fatores. Olha esse raciocínio que ele soltou. Ele falou que no Brasil, 19% das vendas são concentradas nos grandes players. Todo o restante é fragmentado. Isso é verdade, tanto é que aquele vídeo dos supermercados regionais que eu fiz aqui mostra que os regionais estão ganhando muita força. Diferente de outros países, que é concentrado em 5 bandeiras, 80%, 90% de faturamento. Quando acontece isso em outros países, a indústria fica na mão do volume desses caras. E aí achata muito o preço. Quando vem para o Brasil, que só 19% está na mão dos grandes, os outros 80% está fragmentado, é interessante para a indústria, para não ficar na mão dos grandes, fragmentar, porque ela não fica dependente da queda de braço com rede grande. E ela consegue dar uma condição melhor para o restante dos 80%, porque ela não está com a faca no pescoço de um atacadão, de um açaí na vida, por mais que esses caras sejam mais baratos. Poderia ser muito pior se tivesse na mão desses caras um maior volume. Interessantíssimo a leitura dele também. Ótimo. Quando eu falo, cara, por mais que esse cara entrou em RJ, não é normal. Você vê que o cara é inteligentíssimo, estudado. Coloca aí, produção. O primeiro fator Interessante isso. é que o mercado é fragmentado. Se fosse consolidado, a gente estaria ferrado. Não teria como. E o segundo fator é que, e aí foi uma consequência, né? Eu adoro causa-consequência, então foi uma consequência. Conforme a gente foi crescendo e com esse posicionamento de entregar experiência, o CEO de todas essas multinacionais, Nestlé, Unilever, todas essas multinacionais, eles são os nossos clientes. Então eles vão na loja e eles querem ver o produto deles lá e eles querem ver no bom preço. Então eles nos dão a condição comercial, nos dão a linha de produto, eles enchem a paciência do pessoal de supply deles quando eles chegam na loja e tem ruptura. Então, hoje, o Samarché, por exemplo, tem o menor nível de ruptura de qualquer supermercado em São Paulo. Ruptura é o produto faltante na gôndola. Por quê? Caraca! Os diretores, os vice-presidentes, os presidentes das maiores fornecedoras do Brasil. Olha, isso é uma informação muito interessante, porque eu estava pensando aqui, para vocês poderem competir com esses gigantes, né? Provavelmente a margem de vocês, na minha cabeça, seria menor nesse tipo de produto de limpeza, por exemplo, né? Que é comum a todos os supermercados e a margem maior nas coisas especiais que vocês oferecem. E não é bem assim, vocês conseguem ter um preço compatível com os outros supermercados, tendo uma margem parecida, sei lá. Eu não sei se a margem é parecida, eu diria que ela é bem parecida. Eu não sei se em limpeza especificamente, não saberia dizer se a nossa margem é exatamente igual do nosso maior concorrente. Que também Mas o preço é parecido. Mas o preço é o mesmo. É o mesmo. Mas o que eu diria é o seguinte, o nosso grande calcanhar de Aquiles aqui não é nem margem, não é nem a margem de lucro bruto, né? O nosso grande calcanhar de Aquiles é que para o consumidor brasileiro é inacreditável imaginar que entrar numa loja mais bonita, com piso de madeira, com cheirosa... Não seja mais caro. Não seja mais caro. Então a gente faz, Olha, gente, mas eu tenho experiência aqui no Santa Maria. Eu fiquei muito impressionada que vocês tinham Discordo. o mesmo preço que Vamos ver ele supermercado terminar a fala. nesses produtos em comum. Falei, como é que será que eles fazem? Mas tem que ter, Sônia, não existe, o consumidor não é bobo. Nenhum consumidor em nenhum lugar do mundo é bobo, especialmente no Brasil. E especialmente na era atual, em que as pessoas podem pesquisar as coisas no Palm. Mas mesmo assim, as pessoas continuam achando, elas vão no Samarché, por exemplo, e acham, essa loja é linda, o serviço é maravilhoso. É assim, você entra na loja, abre a porta, você vê aquelas luminárias, o piso de madeira, né? Você fala, não, isso aqui deve ser mais caro. Aí você dá um piso dentro, alguém vira para você e fala, bom dia, tudo bem com a senhora? Aí você fala, não, eu achei que era mais caro quando eu pisei, agora eu tenho certeza que é mais caro. Aí começa a andar tudo cheiroso, bonito, Pausa, né? produção. Limpo, manutenção impecável, e fala, não, agora eu tenho certeza que é mais caro. O que ele falava, muita gente pensa. Tanto é que muita gente foi abrir loja nova e relutou de fazer aquela loja com piso de granito, teto preto, porque isso passava a imagem de ser caro. Inclusive a Gabi conta aquela história que ela estava no médico, o pessoal falando que o Taust era caro, que preferiu o Leal do Vale aqui, porque o Taust era chique. Eu discordo totalmente disso. Porque, cara, vai na loja, eu sou repetitivo nisso, mas porque, cara, os resultados falam por si. Vai na loja do Taust do Confiança. É um palácio, meu irmão, e a loja é lotada. Atende todas as classes, mas por quê? Porque, de fato, os caras são acessíveis no preço. Aquele vídeo que eu fiz da diferença da precificação dessas redes para os atacarejos, você vê que o Taust Confiança não está longe dos atacarejos. Aí sim o cliente sente. Então, essa aí é uma percepção dele. Mas o Samarché, cara, não é barato. Não é barato. Quem faz isso na prática é o Taust Confiança. E eu vou falar uma coisa, tá? A experiência de compra do Taust Confiança é muito melhor até do que a do Samarché. A entrega é muito melhor. Então, aí ele está meio
Ele teria que conferir isso melhor na prática, contratar uma ferramenta, ele deve fazer isso. Mas a visão dele está meio distorcida. Não é barato. Não tem a precificação assertiva justa que eu falo aqui. Não tem. Ele quer ter, mas não tem. Então, quando o cliente rejeita, é que de fato não é barato de verdade. O São Marché não é barato. Assim como o Mambo não é barato. Entendeu? É para o público A e B, ok. Mas para o público C, já não atende, já está fora. Outros players são mais baratos. Continua a produção. Mas não é. Esse é o grande segredo. A gente é a maior venda por metro quadrado do país. O maior NPS do país, nível de satisfação de cliente do país. Pra você fazer ideia, nosso NPS hoje é de 88. Maior venda por metro quadrado do país. Depois nós vamos fazer as contas aí. Eu vou pegar os relatórios e... Tem a venda aqui no SBVC, tem a venda. Vamos pegar o relatório e vamos analisar. Depois eu trago para vocês em outro vídeo. E o NPS, né, que é nível de satisfação do cliente, não sei. Ele não sabe qual é o NPS dos outros? Ele não sabe. Como que ele fala que o dele é o maior do país? Vamos lá, produção. Como é como farmácia, você digita ali se é bom, ruim, mais ou menos? É um pouco diferente. Eu acho que a Raia está na nossa frente com aquelas carinhas felizes e tal. Mas a gente faz uma pesquisa com 16 mil consumidores por mês, em média, em todas as nossas lojas. A gente mede loja a loja, a gente verifica loja a loja. Pausa, produção. Esse lance da pesquisa tem que fazer. Tem que fazer pesquisa, caramba. Eu já fiz pesquisa no Vida Nova pra caramba, pô. Pesquisa porta a porta. Eu contratei 10 pessoas e coloquei porta a porta para entender como o consumidor me vê, para justamente não ficar igual a ele, com a visão distorcida sobre mim. Então eu acho que eu tô abafando, eu acho que o meu hortifruti é top, que o meu preço é bom, cara. Seu cliente não tá enxergando isso. Aí tem 2 pontos. Ou de fato você não é o que você pensa, ou a sua narrativa, a sua comunicação não tá clara para o consumidor. Aí é um trabalho de marketing. Entendeu? Continua a produção. Nível médio, 88,9. Pra você fazer ideia, as lojas que eu mais gosto nos Estados Unidos, o Whole Foods é 45 e o Trader Joe's é 54. O nosso é 88,9 mês passado. Então, assim, a gente se mata. Todas as decisões no centro da empresa são com clientes. E eu vou te dar um exemplo. Toda quinta-feira eu começo meu dia fazendo café da manhã com o cliente. Toda quinta-feira. Como assim? Como assim? A gente convida um grupo de clientes, seja na Moca, seja no Tatuapé, seja em Alphaville, seja na Aldeia da Serra, seja em Santos, seja em Campinas, seja em Campo Belo. Vocês estão no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo. E queremos ficar assim por muito tempo. Foco e concentração é o segredo. E aí a gente faz um café da manhã com os clientes toda quinta-feira e começamos conversando. Perguntando o que a gente está acertando, aonde a gente está errando, aonde a gente tem oportunidade, como que a gente consegue fazer para fidelizar você mais. E uma das perguntas que eu faço... Como vocês escolhem esses clientes? Eles vão entrando, você vai falando, quer tomar um café comigo? Como funciona isso? Não. Boa pergunta. A gente tem um programa de fidelidade chamado Você Marché. E o Você Marché, a gente identifica mais CRM. de 80% da nossa venda. Então, 80% é número bom. Em cada real, a gente sabe o nome do cliente, a gente sabe onde ele mora, a gente sabe o hábito de compra. E a gente sabe se ele é frequente, se ele é super assíduo, que a gente chama de marché lovers, né, os mais assíduos, se ele é frequente ou se ele é ocasional. Então, o café da manhã, o pessoal do marketing, que é tocado pela Roberta, que é a nossa incrível head de marketing, o nosso café da manhã, a gente faz convites. Então, uma vez são os nossos clientes marché lovers em Alphaville, outra vez são na Aldeia da Serra os clientes ocasionais. Então, são grupos de clientes diferentes e sempre eu pergunto sobre percepção de preço. E toda vez é a mesma coisa. Ah, vocês são os nossos clientes ultra assíduos, aqueles que a gente chama de marché lovers, falam, você é o mesmo preço de todo mundo. Você é o mesmo preço do seu concorrente. Então eles entendem, porque eles são assíduos, são frequentes, eles entendem. Os frequentes, que vêm mais de uma vez por mês, eles falam, de 5 a 10. E os clientes que são ocasionais, vêm menos de uma vez por mês, falam, de 10 a 20. Então o nosso grande desafio aqui é como falar com credibilidade, porque eu acho que a marca da credibilidade em marketing é falar uma coisa, a marca do sucesso no marketing é falar alguma coisa crível. Não adianta, né, o Empório Santa Maria começar a anunciar mais barato do Santa Maria. Ninguém vai acreditar e nem faz sentido, né? Então, como que a gente fala? Não adianta o Samarché ficar falando barato, vem no Samarché, o Samarché é mais barato, o Samarché é o mesmo... não é... Não é o que a gente quer vender, inclusive. Então, a gente quer que o cliente reconheça a experiência, o atendimento, a qualidade dos produtos que a gente produz, né? O pão francês, o pão de queijo, os fatiados dos frios, a qualidade da carne, que é única. Sem que a gente tenha que ficar falando, a gente é mais barato, a gente é barato, a gente... Então, esse é o grande desafio. Eu vou perguntar para o Nizam, que foi seu guest aqui, que eu adorei a sua entrevista com ele. Para quem não assistiu, assistam, é maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? Assistam e eu acho que é o nosso grande desafio. E a gente está assim, focado em tentar mudar a percepção de preço alto que o nosso cliente tem, porque para a gente não faz nenhum sentido o cliente ir no Samarché e ter que ir em vários outros concorrentes. O nosso pão francês é incrível, o nosso pão de queijo é o melhor de São Paulo. O nosso Omo é o mesmo preço de todo mundo. Verdade, com esse conceito que vocês montaram todo, você já tem concorrente nesses últimos 20 anos? Eles já estão vindo atrás?
A gente tem um monte de concorrentes, né? A gente tem desde o senhorzinho que vende orquídea aqui na frente, né? Se você sair na Dibo Aires, tem um senhor que vende orquídeas bonitas aqui bem na rua, né? Ele é nosso concorrente. O cafezinho da esquina, que vende, a padaria da esquina que vende um pão francês delicioso, né? Ele é nosso concorrente. Os nossos grandes concorrentes, né? Pão de Açúcar, Mambo, Empório São Paulo, esses também são nossos concorrentes. Todos em fatias diferentes. O que a gente quer é oferecer Pão de Açúcar e um Mambo. one-stop shop, ou seja, um lugar onde ele consegue comprar um pão francês melhor do que tem na padaria do bairro. Você falou agora do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar antigamente tinha um movimento parecido com o de vocês. Totalmente. Mas não tem mais. Eu acho que Tem. o Pão de Açúcar, eu acho Tem. que talvez um dos maiores empreendedores da história do Brasil. Eu acho ele Na incrível. hora que ele saiu, ficou difícil, né? Ele é incrível, a turma dele é incrível, né? Tinha um monte de executivos maravilhosos embaixo dele. Eu tive a alegria de virar amigo de vários deles, desde a Silvia Leão, que é incrível, vários outros são pessoas incríveis. Mas assim, o Abílio é incrível. E eu acho que com a saída do Abílio, o Pão de Açúcar perdeu muito. Perdeu essa parte, porque eu vi essa parte crescer, né? Que era justamente esse conceito, você ter o produto ali do dia a dia, o omo, o produto de limpeza, etc., num preço bom, competitivo, e ter os extras, que são as coisas mais sofisticadas, por um preço também razoável. Eu acho que esse conceito desapareceu ali, pelo menos eu como consumidora não vejo. O Pão de Açúcar é caro também, caramba. Eu acho que o empreendedorismo, né, tem muito a ver com sorte. Poucos empreendedores falam do fator sorte, mas sorte é um fator gigantesco. Então eu acho que quando o Pão de Açúcar começou, ele estava sozinho aqui em São Paulo. Ele estava sozinho, não tinham grandes competidores. E aí foram nascendo aqui e ali pessoas que foram olhando, mirando para a competência do Pão de Açúcar e tentando fazer com mais velocidade, porque tinham redes menores, né? O Pão de Açúcar, quando eu comecei, já tinha 180 lojas. Né? Quando eu comecei, eu tinha uma. Então o foco que eu podia dar em uma loja era uma. O foco que os meus concorrentes aqui em São Paulo, com 2, 3, 4 lojas, podiam dar, era outro, em atendimento, em qualidade de produtos. E eu acho que ele começou, ele ganhou a reputação dele mais ou menos sozinho no mercado. E aí foram crescendo outras pessoas. Eu acho que a agilidade do empreendedorismo de todo mundo conseguiu chegar ao nível do Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar não conseguiu fazer esse salto de inovação. Eu acho que o Marcelo está tentando. Como é que a inteligência artificial vai afetar teu negócio? Como é que vocês estão usando inteligência artificial para desenvolver, sei lá, outras áreas, outros produtos na realidade, né? Eu adoro essa história de inteligência artificial. Sabe que a gente fala de inteligência artificial por causa do ChatGPT, né, que veio para revolucionar, mas a inteligência artificial existe, o ramo existe desde 1920. Desde 1920 começaram a se tentar criar os algoritmos de inteligência artificial. O problema é que a tecnologia demorou mais de 100 anos para que a tecnologia pudesse... Primeiro passo era os algoritmos, depois você conseguir botar em sistemas complexos, computadores gigantescos para poder usar a habilidade computacional para poder ter algum tipo de input e output, né? Só que hoje, né, com os nossos iPhones e telefones celulares smart, isso aqui agora com o ChatGPT disseminou e agora todo mundo tem acesso a isso. A gente já tem mais de 15 anos que usa inteligência artificial de maneiras diferentes, né? Desde a maneira com que a gente administra a loja através de softwares que a gente usa no Palm, que dá acesso aos nossos gerentes de lojas e coordenadores a absolutamente todas as informações da empresa. Ou seja, você não precisa ficar sentado na frente de um SAP, tendo que entender como funciona o SAP. Você faz uma pergunta para um app e o app te responde, né? Ou seja, usando linguagem normal. E linguagem natural é uma coisa de inteligência artificial, é uma das vertentes artificiais. Mas ainda não é confiável, né? Não, mas já funciona há muitos anos. O que a gente hoje está fazendo mais inteligência artificial é usando para supply. Como que a gente bota o produto certo, na loja certa, para que o consumidor nunca tenha que entrar na loja e não ter. Então, o grande avanço que a gente está fazendo nesse momento, com empresas diferentes, aplicando cruzamento de dados. Cruzamento de dados para que a gente garanta. E aí dados, por exemplo, hortifruti, fez sol, fez chuva, qual vai ser a qualidade do alface? Com chuva é pior do que com sol. Se é pior qualidade, qual é o fator de venda de um alface que tem uma qualidade talvez menos crespinha, menos perfeita? O que acontece com a venda? Então, qual é a temperatura? Quanto que vende mais quando está sol ou quando vai ter um fim de semana quente do que frio? Então, é tanto fator, que o ser humano não consegue. Não, é um processador de dados gigante, então, rápido. Exatamente. Então, hoje o nosso foco em inteligência artificial está muito mais do lado do supply. O lado de comida, a verdade é que o consumidor, eu como arroz e feijão, né, em casa desde que eu nasci, arroz, feijão, bife, né, e uma farofa, desde o dia que eu nasci. Até hoje eu chego em casa à noite e tem arroz, feijão, bife e farofa. Então, os nossos hábitos de consumo, eles mudam muito mais devagar. Então, a gente, claro que está de olho em níveis de tendência de consumidor, mas a gente faz isso muito menos através de inteligência artificial e muito mais através de observação. Então, por exemplo, eu voltei agora de Londres. O que você observa em Londres é o nível de disseminação de pratos prontos. Óbvio, o londrino não tem casas pequenas, não tem pessoas, staff em casa para ajudar,
Então tem que se virar lá. Não tem tempo de chegar em casa com 3 filhos, cozinhar, então tem muito. A oferta Quanto de seria? pratos prontos é gigantesca. A gente vê, ao longo dos últimos 20 anos, o número de apartamentos pequenos em São Paulo, né, se alastrando. Os estúdios, apartamentos agora tem até de 18 metros quadrados. Né? Isso daí é uma tendência que veio para ficar. E essas pessoas que moram nesses apartamentos, obviamente, preferem pratos prontos. Quando você vê o que é available, né, o disponível no mercado nacional, é muito menor. Então, a gente usa muito mais a observação de mercados que estão na nossa frente, né, o mercado europeu, o mercado americano. E tá certo, tá certo. O mercado americano com a história da inovação, o mercado europeu com a história de produtos mais práticos, para tentar ver qual é o caminho que a gente quer levar o Saint-Marché para o futuro e onde a gente quer inovar. Muito menos inteligência artificial, muito mais observação. Bernardo, você falou em hortifruti, né? Agora, vocês, Saint-Marché, estão querendo comprar o hortifruti, cadeia hortifruti, que pertence às lojas americanas? Sônia, eu acho que existe um match incrível entre a cadeia Hortifruti Natural da Terra aqui em São Paulo e o Saint-Marché. Elas são complementares em muitas coisas, estão em estados, né, predominantemente o Hortifruti tem lojas em São Paulo, mas está no Rio de Janeiro, ele é muito forte. Seria uma entrada de vocês no Rio, Nossa né? entrada no Rio de Janeiro, que é o segundo maior PIB do Brasil. E estamos fortes aqui em São Paulo com o Saint-Marché e tem muitas lojas do Natural da Terra. Faz todo sentido pra gente. A gente aprenderia muito de hortifruti com eles. Eu acho que a rede Hortifruti Natural da Terra tem muito para aprender com o Saint-Marché em padaria, em linhas de produtos de mercearia. Então, eu acho que é muito complementar. Obviamente, adoraríamos, né, continuar olhando essa oportunidade. O tempo será o senhor da razão, né? O tempo será o senhor da razão. Só que não deu porque o financeiro apertou. O desinvestimento do Hortifruti Natural da Terra e a gente vai continuar de olho nisso e continuar em contato com o pessoal à espera de uma oportunidade e quem sabe aconteça. Bernardo, super obrigada pelo seu tempo, obrigada pela aula. Bancão correu. Espero vê-lo outras vezes conosco. Quando o bancão corre, pode tirar aí. 2020. Quando o bancão corre, não dá, pô. Pior que isso aí tem 1 ano e pouco atrás, e o cara, coitado, o cara falando em comprar o hortifruti natural da terra e logo em seguida entra RJ. Tipo assim, tô devendo até as cuecas, mas tô pensando em comprar o outro cara ali. Por quê? Porque não é com o dinheiro do negócio, é a alavancagem financeira. Então, e ele veio do mercado financeiro, então ele deve ser um monstro em alavancagem, tá? Esses caras devem ser muito bom em alavancagem, mas também muito inteligente, muito inteligente. O fato do cara ter entrado no RJ em quase quebrar, não quer dizer que o cara seja ruim. Aí beleza, acabou que depois disso, logo em seguida, o Saint-Marché pediu recuperação judicial. E ele já está se recuperando, posso ver que os meninos são bons, são competentes, mas tem intempéries no meio do caminho. Vamos ler a matéria da Exame agora, que foi 13 de outubro, agora no final do ano, que é a saída do Saint-Marché da RJ, e vamos ver o que eles estão fazendo. Então tá aqui, ó. Saint-Marché recebe ok da Justiça para sair da crise e já levantou 90 milhões. Desde a apresentação da recuperação judicial, Rede captou 90 milhões por meio de um DIP Financing, tipo de financiamento estruturado para empresas de dificuldade financeira. Ele vem do mercado financeiro, então ele conseguiu, mesmo em RJ, levantar uma grana para aportar no negócio. Olha que interessante, que é entender de finanças, tá? Vai descendo, produção. Aqui está a dívida do grupo, ó. Com dívidas de 528 milhões de reais, o Grupo Saint-Marché teve seu plano de recuperação extrajudicial homologado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha só, o cara faturava 1,3 bi, e estava com uns 528 milhões de alavancagem. Certo? Quase metade, né? Um pouco abaixo da metade do faturamento anual em alavancagem. Sinal verde da Justiça, confirmando na última sexta-feira, dia 10, encerra uma negociação iniciada há menos de 6 meses e marca o início de uma nova etapa para a rede paulista de supermercados, conhecida por atuar no segmento premium. A empresa chegou ao processo com uma dívida de 528 milhões de reais. Desde então, captou 90 milhões de reais por meio de uma DIP Financing, tipo de financiamento estruturado para empresas de dificuldade financeira. Cara, existe esses negócios para pôr dinheiro em empresa que está em RJ. Caraca! Parte dos recursos foi usada para normalizar pagamentos e recompor estoques, que eles começaram a ficar desabastecidos. Cara, você entrou em RJ, ninguém vai mais te vender a prazo. Vai ter que pagar tudo no cash. Protocolamos a RE em abril e a homologação veio em pouco tempo.
Se compararmos os padrões de mercado, isso mostra a confiança da cadeia produtiva no plano e na reputação que construímos em 23 anos, diz Bernardo Ouro Preto, que é o CEO. E de fato, o cara, 23 anos correndo bem, cara, pagando tudo em dia. É o risco do empreendedorismo. Com a operação estabilizada, a meta agora é recuperar margens, reconquistar o cliente. Cara, isso não é fácil. Em um ambiente de consumo mais seletivo e de custos ainda elevados. A empresa aposta em novos produtos, reformulação de sortimento e ativações promocionais no último trimestre do ano. Cara, o reconquistar o cliente é mais difícil disso porque você queima, né? Então, você entra em RJ, você começa a ter desabastecimento. E o cliente começa a encontrar ruptura, já o cara não acredita mais nem vai mais nessa loja. E aí ele vai para outra loja, entendeu? E aí, para ele voltar, ele precisa fazer um rebrand da marca, fazer uma reinauguração, para mostrar, pô, estamos de volta, passamos por uma dificuldade, mas agora voltamos e por aí vai. Eu pego alguns clientes meus aqui, que está queimado, que perdeu muito número de cupons. Tive um cliente que ele saiu de 1.200 cupons para 400 cupons. Entrou com nós esse mês. Eu falei, cara, vai ter que relançar a marca, você está queimado. Por causa disso, parou de cuidar da loja, tudo, o cliente foi embora. E agora, para acelerar a recuperação do cliente, precisa de um grande evento de reinauguração. E nós fazemos aqui na agência. O que causou a crise? A raiz do problema remonta ao período pós-pandemia. Em 2021, Seu Marché tinha 21 lojas e faturava 700 milhões de reais. Com juro baixo e consumo aquecido, o grupo decidiu acelerar o plano de expansão. 3 anos depois, chegou a 32 lojas e um faturamento de 1,3 bilhões de reais. Só que nesse intervalo, os juros saíram das mínimas históricas de 2% e saltaram para trás 15%. É a merda que muita gente está quebrando pós-pandemia, porque pegou juros atrelados à Selic. A Selic explodiu, cara, ferrou todo mundo, velho. Então você vê, o juros estava baixo mesmo. Na pandemia, e outra, na pandemia os bancão chegou pondo dinheiro no supermercado, colocando dinheiro no supermercado, porque nós estava aberto, vendendo, torando. Cara, lá no Vida Nova mesmo enchia meu saco pondo dinheiro na mesa. E aí, cara, mas é o risco da alavancagem. Você não espera que algo vai acontecer, os juros saem de 2 para 15, aí detalhe, você está alavancado, aí você precisa de mais grana, o banco não te dá mais. Aí o banco te abandona ao relento. Por isso que eu falo, você está apertado? Cara, você vai ver que você vai começar a parar de pagar banco. Meu, pense em você primeiro. Pense em você primeiro. Tem o nosso colega lá, o advogado, o Gustavo Migoto. Tem o link do WhatsApp da minha equipe aqui. Você está em apertado, você vai entrar em dificuldade financeira. Cara, o pequeno, na maioria das vezes, não consegue pedir RJ. Mas muitas das vezes os contratos bancários são abusivos. E você pode estar com um processo contra o banco para retardatar, para atrasar as execuções. E você ter paz para trabalhar, para se recuperar. É como o Seu Marché fez, ele pediu RJ, aí trava tudo, estende o prazo de pagamento, não pode ser executado, não pode bloquear a conta, ele pega um fôlego, se recupera e volta para o jogo e começa a pagar todo mundo. Então, se você está apertado, você está com dívida, você precisa de um advogado especialista em direito bancário. Para isso tem o que eu indico aqui, que é especializado em supermercado ainda. Como o plano foi estruturado? O pedido de recuperação extrajudicial foi protocolado em abril, mas as negociações com credores começaram ainda em fevereiro. A estrutura do acordo envolveu principalmente a dívida financeira, 528 milhões de reais, sendo 275 concentrados no fundo do Banco BTG, que se tornou peça-chave no processo. O plano prevê o alongamento dos pagamentos por até 30 anos. Cara, vai pegar a dívida com o banco, vai pedalar para 30 anos, com correção do pelo CDI e TR. Em paralelo, o grupo captou 90 milhões de reais por meio de um DIP, liderado pelo próprio BTG e pelo fundo americano L. Carterton, que desde 2016 era controlador do grupo. Olha só. Então, o que ele fez? Ele pedalou a dívida para 30 anos e pegou um aporte de 90 milhões para levantar a loja. A segunda parcela do aporte, que seria liberada após a homologação, foi antecipada em setembro, antes da aprovação oficial do plano. Parte dos recursos foi usada para estabilizar a operação e recompor estoques. Cara, você precisa estar na dificuldade, não pode deixar da ruptura, gente. O índice de ruptura caiu para 10%, abaixo da média do setor, que foi de 13,1% em agosto, segundo dados da Neogrid. Bom, próximo passo. Com fase jurídica encerrada, o foco agora está no consumidor.
A rede lançou 200 novos produtos de marca própria, um bom caminho. Abriu 200 vagas nas lojas e colocou no ar uma campanha promocional com o mote. Mote? A gente quer te ver sempre, mirando recorrência e aumento de ticket médio. Aí é um projeto de década para se reestruturar. É um projeto de décadas, né? Ainda bem que eles tiveram chance, que tem muita gente que não consegue. Entendeu? Se você não tiver um apoio jurídico financeiro, você não consegue se recuperar. O São Marché, cara, eu fico feliz. Parabéns ao CEO aí por não desistir, de continuar na batalha. O segredo é não desistir, gente. Existe lá o livro do Napoleão Hill. Napoleão Hill fala: existem em nossas vidas derrotas temporárias e existe fracasso. Fracasso é para quem desiste. Se você jogar a toalha, cara, e desistir, você fracassou. Se você continuar na luta, você teve uma derrota temporária. E todo mundo pode ter derrota temporária. Certo? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É nóis.